Capítulo 10. E Jeová passou a falar a Moisés, dizendo: Faze para ti 2 trombetas de prata. Falazás obra batida ao martelo, e elas têm de estar ao teu serviço para se reunir a assembleia e para se levantarem os acampamentos. E eles têm de tocar ambas, e toda a assembleia tem de manter seu encontro contigo à entrada da tenda de reunião. E se tocarem apenas uma, então os maiorais, como cabeças dos milhares de Israel, terão de manter seu encontro contigo. E tendes de dar um toque trêmulo, e os acampamentos dos acampados ao leste têm de partir. E tendes de dar pela segunda vez um toque trêmulo, e os acampamentos dos acampados ao sul têm de partir. Devem dar um toque trêmulo cada vez que um deles parte. Ora, ao se convocar a congregação, deveis tocar, mas não deveis dar o toque trêmulo. E os filhos de Arão, os sacerdotes, devem tocar as trombetas, e o uso delas tem de servir-vos de estatuto por tempo indefinido nas vossas gerações. E caso no vosso país entreis numa guerra contra o opressor que vos hostiliza, então tendes de dar um toque de guerra nas trombetas, e certamente sereis lembrados diante de Jeová vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. E no dia da vossa alegria, e nas vossas épocas festivas, e nos começos dos vossos meses, tendes de tocar as trombetas sobre as vossas ofertas queimadas, e os vossos sacrifícios de participação em comum. E o uso delas tem de servir-vos de recordação perante vosso Deus. Eu sou Jeová vosso Deus. Sucedeu então no 2º ano, no 2º mês, no dia 20 do mês, que a nuvem se elevou de cima do tabernáculo do testemunho. E os filhos de Israel começaram a partir, na maneira das suas partidas, do ermo de Sinai, e a nuvem passou a residir no ermo de Parã. E começaram a partir pela primeira vez, segundo a ordem de Jeová, dada mediante Moisés. Assim, a divisão de 3 tribos, o acampamento dos filhos de Judá, partiu primeiro nos seus exércitos, e Nazon, filho de Aminadab, estava sobre o seu exército. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, estava Netanel, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulão, estava Eliabe, filho de Elon. E o tabernáculo foi desarmado, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram como portadores do tabernáculo. E partiu a divisão de 3 tribos do acampamento de Ruben nos seus exércitos, e Elisur, filho de Sedeur, estava sobre o seu exército. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. E partiram os coatitas como portadores do santuário, visto que terão erigido o tabernáculo no tempo de sua chegada. E partiu a divisão de 3 tribos do acampamento dos filhos de Efraim nos seus exércitos, e Elisama, filho de Amiúde, estava sobre o seu exército. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideoni. E partiu a divisão de 3 tribos do acampamento dos filhos de Dan, formando a retaguarda para todos os acampamentos nos seus exércitos. E Aiezer, filho de Amizadai, estava sobre o seu exército. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Aira, filho de Enã. Desta maneira se deram as partidas dos filhos de Israel nos seus exércitos, sempre que partiam. Moisés disse então a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Partimos para o lugar a respeito do qual Jeová disse: A vós o darei. Vem deveras conosco, e certamente te faremos bem, porque Jeová falou bem a respeito de Israel. Mas ele lhe disse: Não irei junto, mas irei para o meu próprio país e para a minha parentela. A isso ele disse: Por favor, não nos deixes,
Pois por conheceres bem onde podemos acampar-nos no ermo, tens de servir-nos de óleos. E tem de se dar que, caso venhas conosco, tem de suceder que, com a bondade com que Jeová nos fizer bem, nós, da nossa parte, te havemos de fazer bem. Prosseguiram assim marchando desde o monte de Jeová, numa jornada de 3 dias, e a arca do pacto de Jeová marchava na frente deles, numa jornada de 3 dias, em busca de um lugar de descanso para eles. E a nuvem de Jeová estava sobre eles de dia, ao saírem marchando do acampamento. E dava-se que, quando a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te deveras, ó Jeová, e sejam dispersados os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam intensamente. E quando descansava, dizia: Volta deveras, ó Jeová, às miríades dos milhares de Israel. Capítulo 11. Então, o povo tornou-se como homens que têm algo de mal a queixar-se aos ouvidos de Jeová. Quando Jeová chegou a ouvir isso, então se acendeu a sua ira, e um fogo da parte de Jeová começou a arder contra eles e a consumir a alguns na extremidade do acampamento. Quando o povo começou a clamar a Moisés, então ele fez rogos a Jeová e o fogo baixou. E aquele lugar chegou a ser chamado pelo nome de Taberá, porque um fogo da parte de Jeová havia ardido contra eles. E a multidão mista que havia no seu meio expressou almejos egoístas, e também os filhos de Israel começaram a chorar novamente e a dizer: Quem nos dará carne para comer? Como nos lembramos dos peixes que costumávamos comer de graça no Egito, dos pepinos e das melancias e dos alhos porros e das cebolas e do alho. Mas agora a nossa alma está ressequida, nossos olhos não veem nada senão o maná. Incidentalmente, o maná era como semente de coentro, e seu aspecto era como o aspecto de bidélio. O povo se espalhava e o apanhava, e moía-o em moinhos manuais, ou pilavam-o num grau, e cozinhavam-no em caçarolas, ou faziam dele bolos redondos, e seu sabor era semelhante ao sabor de um bolo doce com azeite. E descendo o orvalho sobre o acampamento durante a noite, descia sobre ele o maná. E Moisés chegou a ouvir o povo chorando nas suas famílias, cada homem à entrada da sua tenda. E começou a acender-se grandemente a ira de Jeová, e era mal aos olhos de Moisés. Moisés disse então a Jeová: Por que causaste o mal ao teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, pondo sobre mim a carga de todo este povo? Fui eu quem concebeu todo este povo? Fui eu quem os deu à luz, de modo que me digas: Carrega-os ao teu colo, assim como o aio carrega a criança de peito, para o solo que juraste aos seus antepassados? Onde é que tenho carne para dar a todo este povo? Pois persistem em chorar diante de mim, dizendo: Dá-nos carne e comamos. Não posso por mim mesmo carregar todo este povo, porque são pesados demais para mim. Portanto, se é assim que fazes comigo, por favor, mata-me então de vez, se eu tiver achado favor aos teus olhos, e não me deixes olhar para a minha calamidade. Jeová, por sua vez, disse a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, dos quais deveras sabes que são anciãos do povo e oficiais deles, e tens de levá-los à tenda de reunião, e eles têm de postar-se ali contigo. E eu terei de descer e falar contigo ali. E terei de tirar um pouco do espírito que há sobre ti e colocá-lo sobre eles, e terão de ajudar-te a levar a carga do povo, para que tu mesmo não a leves sozinho. E deves dizer ao povo: Santificai-vos para amanhã, visto que certamente comereis carne, porque chorastes aos ouvidos de Jeová, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Pois ia-nos bem no Egito. E Jeová certamente vos dará carne, e deveras comereis. Comereis não um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas até 1 mês de dias,
até que saia das vossas narinas e fiqueis com aversão dela, só porque rejeitastes a Jeová, que está no vosso meio, e fostes chorar diante dele, dizendo: por que é que saímos do Egito? Moisés disse então: o povo no meio do qual estou são 600.000 homens a pé, e ainda assim tu disseste: dar-lhes-ei carne, e certamente comerão por 1 mês de dias. Abater-se-ão para eles rebanhos e manadas, a fim de que seja suficiente para eles? Ou apanhar-se-ão para eles todos os peixes do mar, a fim de que seja suficiente para eles? A isso Jeová disse a Moisés: será que a mão de Jeová é encurtada? Agora verás se vem ou não vem sobre ti o que eu digo. Após isso, Moisés saiu e falou ao povo as palavras de Jeová. E foi a juntar 70 homens dos anciãos do povo, e passou a fazê-los ficar de pé em volta da tenda. Jeová desceu então numa nuvem e falou com ele, e tirou um pouco do espírito que havia sobre ele, e o pôs sobre cada um dos 70 anciãos. E sucedeu que assim que o espírito pousou sobre eles, passaram então a proceder como profetas, mas não o fizeram outra vez. Ora, havia 2 dos homens que tinham ficado no acampamento. O nome de um era Eldade, e o nome do outro era Medade. E o Espírito começou a pousar sobre eles, visto que se achavam entre os anotados, mas não tinham saído até a tenda. De modo que passaram a proceder como profetas no acampamento. E um jovem foi correndo e o comunicou a Moisés, dizendo: Eldade e Medade estão procedendo como profetas no acampamento. Então Josué, filho de Num, ministro de Moisés desde a sua idade viril, respondeu e disse: Meu senhor Moisés, reprime-os. No entanto, Moisés disse-lhe: Tens ciúmes em meu lugar? Não, quisera eu que todo o povo de Jeová fosse profeta, porque Jeová poria seu espírito sobre eles. Mais tarde, Moisés se retirou para o acampamento, ele e os anciãos de Israel. E levantou-se um vento da parte de Jeová, e começou a impelir codornizes desde o mar, e a deixá-las cair sobre o acampamento, cerca de 1 dia de jornada deste lado, e cerca de 1 dia de jornada daquele lado, em volta do acampamento, e por cerca de 2 côvados acima da superfície da terra. O povo levantou-se então todo aquele dia e toda a noite, e todo o dia seguinte, e foram recolher as codornizes. Quem recolhia menos, ajuntou 10 hómeres, e estendiam-nas para si por toda a parte, em volta do acampamento. A carne estava ainda entre os seus dentes, antes que pudesse ser mastigada, quando se acendeu a ira de Jeová contra o povo, e Jeová começou a atingir o povo com uma matança muito grande. Aquele lugar veio a ser chamado pelo nome de Quibrote Ataavá, porque ali enterraram o povo que mostrou ter almejo egoísta. De Quibrote Ataavá, o povo partiu para Azerote, e ficaram em Azerote. Capítulo 12. Miriam e Arão começaram então a falar contra Moisés por causa da esposa cusita que tomara, porque havia tomado uma esposa cusita. E diziam: É somente por meio de Moisés que Jeová falou? Não falou também por meio de nós? E Jeová estava escutando. E o homem Moisés era em muito o mais manso de todos os homens na superfície do solo. Jeová disse então repentinamente a Moisés e a Arão e Miriam: Saí vós 3 para a tenda de reunião. De modo que os 3 saíram. Depois, Jeová desceu na coluna de nuvem e ficou à entrada da tenda, e chamou Arão e Miriam. Em vista disso, ambos saíram. E ele prosseguiu dizendo: Ouvi as minhas palavras, por favor. Se houvesse um profeta vosso para Jeová, seria numa visão que eu me daria a conhecer a ele. Falar-lhe-ia num sonho. Não assim como meu servo Moisés. Ele está sendo incumbido de toda a minha casa. Boca a boca falo com ele,
mostrando-lhe assim, e não por enigmas. E a aparência de Jeová é o que ele contempla. Por que, pois, não temestes falar contra meu servo, contra Moisés? E a ira de Jeová se acendeu contra eles, e ele seguiu caminho. E a nuvem retirou-se de cima da tenda, e eis que Miriam estava atacada de lepra, branca como a neve. Arão virou-se então para Miriam, e eis que ela estava atacada de lepra. Arão disse imediatamente a Moisés: Perdão, meu senhor. Por favor, não nos atribuas o pecado em que agimos tolamente e que cometemos. Por favor, não a deixes continuar como alguém morto, cuja carne já é metade consumida ao sair da madre de sua mãe. E Moisés começou a clamar a Jeová, dizendo: Ó Deus, por favor, Sara, por favor. Jeová disse então a Moisés: Se o seu pai lhe cuspisse diretamente na face, não ficaria ela humilhada por 7 dias? Seja posta de quarentena por 7 dias fora do acampamento, e seja depois recolhida. Concordemente, Miriam foi posta de quarentena por 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu até que Miriam foi recolhida. E depois disso, o povo partiu de Azerote e foi acampar-se no ermo de Parã.